Muito bom dia a cada um de vocês. Que Deus abençoe esse restinho de ano, que Deus abençoe esse dia, essa semana. É uma semana assim onde nós temos proposto assim desafios muito interessantes, né? Para construir o nosso amanhã. Todos nós devemos ter uma boa e grande expectativas com relação ao amanhã, com relação ao futuro, com relação a 2024 e os anos vindouros, né? E a gente precisa aprender a esculpir, a desenhar, a estabelecer o lugar onde a gente deseja estar. E isso é fundamental. Então, essa semana a gente vai ter esse Profetizando 2024. Então, nós vamos fazer isso. Por quê? Bênção tem tempo e lugar. A bênção de Deus tem tempo e lugar. Vou citar apenas 4 lugares onde nós podemos observar isso com muita clareza. Bênção de Deus tem tempo e lugar. E a Bíblia diz em 1 Samuel, em 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 2, diz assim: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá a água do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem. Olha aqui o primeiro serviço de iFood relatado aqui na Bíblia, onde é um iFood celestial, né? Onde uma provisão que não era apenas por um momento, mas era por um tempo, num lugar, e seria estabelecido, porque haveria seca e houve seca na terra, e Deus abençoou de uma maneira extraordinária a vida de Elias num determinado lugar, ou seja, perto do riacho de Querite, por um determinado tempo. E mais adiante a gente observa que depois de algum tempo, verso 7, o riacho secou por falta de chuva, por falta de chuva. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E todos nós também conhecemos o restante da história. A Bíblia diz que por um período de tempo, Elias ficou na casa daquela mulher, e não foi um período de tempo curto. A Bíblia dá margem para a gente discernir o tempo que a bênção foi estabelecida na casa daquela viúva, alimentando ela, Elias e o filho da viúva, por mais de 2 anos. Ou seja, num determinado lugar, por um determinado tempo, a bênção do Senhor estabeleceu. A Bíblia também diz, no livro de Lucas 24, 49, uma ordem. O Senhor havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E lá no capítulo de número 2 de Atos, você observa aquelas pessoas reunidas no mesmo lugar e, de repente, línguas como repartidas de fogo vieram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, todos aqueles que ficaram naquele lugar receberam uma bênção de Deus. Mais uma vez eu torno a repetir: a bênção de Deus tem um tempo e tem um lugar. Uma outra passagem se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso 1. Aqui eu quero ter um pouquinho mais para a gente refletir. A Bíblia diz que naquele tempo Saul era o rei de Israel. Saul havia decepcionado Deus, e Deus então decide estabelecer um novo rei. E ele diz para Samuel: pegue o chifre e encha-o de azeite e vá para a casa de Jessé. E unja um dos seus filhos
para ser rei em Israel. Pegue o chifre, encha de azeite e vá para a casa de Jessé. Ou seja, havia um lugar onde alguém seria ungido rei no lugar de Saul. O lugar era a casa de Jessé. Um dos filhos seria o ungido rei Israel. Deus não falou para Samuel que Davi seria ungido, mas Deus falou que um dos filhos de Jessé seria ungido rei em Israel. Várias coisas eu aprendo aqui. Primeiro, torno a repetir, a bênção tem tempo e tem um lugar. O tempo era aquele momento que Deus havia estabelecido. O lugar era a casa de Jessé. Um dos filhos de Jessé seria ungido rei em Israel. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que a unção, ela se dá para o filho na casa do pai. Os órfãos, eles não são ungidos legitimamente, porque fora da casa do pai não existe unção, não existe ordenação. Então, alguém precisa viver a filiação e na casa do pai, para que no tempo do pai, no tempo de Deus, a bênção venha, a unção se estabeleça sobre a vida do filho. Samuel não sabia quem era para ser ungido, mas Deus sabia. Deus sabia porque havia alguém que estava na casa do pai. Havia alguém que submetia as diretivas, as ordens, obedecia o pai. Esse alguém era Davi, aquele filho que fazia, em obediência ao pai, uma das piores tarefas que havia dentro do contexto da família, que era cuidar das ovelhas. E ele as cuidava com muita diligência, e ele foi ungido para ser rei em Israel. E todos nós sabemos o resto da história. A bênção de Deus tem tempo e lugar. O que é que nós precisamos fazer para sermos abençoados, para estarmos no lugar certo? Porque normalmente a nossa oração, eu já disse isso algumas vezes, a nossa oração a Deus é: Deus, abençoe o que eu estou fazendo. Seja comigo nessa empreitada. E, na verdade, a nossa oração deveria, Senhor, dizer assim: Senhor, me mostra onde o Senhor vai estar abençoando, porque eu quero estar lá. É na casa do Pai, eu quero estar lá. É em Jerusalém, eu quero estar lá. É junto ao riacho de Querite, eu quero estar lá. É lá na casa da viúva, eu quero estar lá. Esse é o melhor lugar para estar. É o lugar da bênção, é o lugar da presença. E quando a gente obedece, a gente vive e come, como eu menciono sempre, né? Isaías capítulo 1, nós comemos o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Davi comeu o melhor dessa terra como rei. A Bíblia diz que Elias comeu o melhor da terra mesmo em tempos tão difíceis. Elias também foi canal de bênção para que uma viúva e seu filho comessem o melhor da terra naquela época, quando a maioria estava padecendo de fome. A Bíblia diz que aqueles que estavam reunidos naquele lugar, por um período de tempo, elas foram cheias do Espírito Santo. E eu e você. Que tal nós orarmos a Deus? Deus, me mostra onde o Senhor está abençoando. E eu quero correr para lá, eu quero estar lá. Porque eu quero ser alvo dessa bênção, quero viver o extraordinário e quero manifestá-lo por onde quer que o Senhor me enviar. Vamos orar? Deus, louvamos o teu nome pela tua palavra. Palavra essa que nos afirma, primeiro,
que o Senhor é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Segundo, que o Senhor é um Deus bondoso, abençoador. Terceiro, que o Senhor tem tempo e modo para estabelecer a sua vontade, a sua bênção e o seu reino. E nesta manhã, nós queremos pedir, Deus, que durante o decorrer desse período chamado hoje, que durante o decorrer dessa semana, esse resto de ano, que o Senhor mostre para cada um de nós onde o Senhor vai derramar da sua unção, onde o Senhor vai fazer acontecer um milagre, algo extraordinário, porque nós queremos estar lá, nós queremos viver esse milagre, a provisão sobrenatural, o escape sobrenatural, a libertação sobrenatural, a salvação sobrenatural, a provisão sobrenatural. Então, vem, Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que não apenas saibamos, mas que tenhamos uma disposição para obedecer e então viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, não permita que em momento algum nós venhamos, por vontade própria, sair da filiação para viver a orfandade e não mais ser alvo da unção que o Senhor sempre derrama na casa do Pai. Nós queremos continuar vivendo a paternidade, seja espiritual, seja moral, seja fisiológica, que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, abençoe a vida, a semana, mais uma vez eu lhe peço, de cada um de nós. Seja conosco e manifeste-se também através de cada um de nós, porque o Senhor é vivo, é real, é presente. Então vem, Senhor, glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo em nós e através de nós, e abençoe. E fazendo uso disso, Senhor, nós oramos pela vida do Levi, toda essa questão de limitação que ele está enfrentando, pela vida da Maria do Carmo, a mãe da Janaína, oramos, ó Deus, para que o Senhor mude essa sentença, mude esse diagnóstico. Oramos pela vida da Juliane, Senhor, que também carrega, Senhor, uma sentença. O Senhor é um Deus de perto, mas também Tu és um Deus de longe. Oramos, ó Deus, por cada uma dessas pessoas que estão sendo mencionadas nessa hora, que se encontram num quadro de enfermidade. Traga saúde, o Senhor é o nosso Jeová Rafá. Faça, Senhor, dessa circunstância um tempo e onde essas pessoas estiverem, um lugar para o Senhor manifestar a sua bênção, a sua cura, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, amém e amém. E graças a Deus. E que Deus possa fazer também, né, nesse final de semana, ali na Peniel, durante os tempos de celebração que teremos ali, sabe, aquele celeiro onde o Senhor vai derramar da graça dele. Fica aí essa dica aí, tá bom? Quinta-feira agora, sexta, sábado, domingo. Gente, vamos ajudar a divulgar, vamos convidar as pessoas para nós estarmos juntos e fazermos daquele lugar onde o Senhor vai derramar a bênção. Fazermos desse tempo que tem sido estabelecido o tempo da manifestação da glória de Deus. Conto com vocês. Vamos junto.